Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô amigos, um grande abraço, com a graça de Deus, estamos aqui com mais um podcast, agora às vésperas, pertinho da eleição de 6 de outubro, os candidatos e as candidatas aí ainda gastando a sola do sapato, dando os últimos retoques na campanha e na jornada, e todo mundo esperando a decisão, a consciência do voto, um voto inteligente, um voto sensato, para a gente ter uma boa Câmara de Vereadores, para ter um bom prefeito, uma boa equipe no Executivo, e que somando os dois aí, mais nós aqui e vocês aí que vão acompanhar tudo, o governo pode ser um governo bom nos próximos 4 anos. Tô certo ou tô errado nessa minha preleção, meu caro Orly Rosa, candidato a vereador, que está conosco nesse podcast? Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, Miguel Dias. Realmente, quem decide é o povo. Então, o povo tem a força, mas desconhece essa força. Então, no dia 6, o povo vai escolher quem será realmente o seu representante e que esse que seja eleito como prefeito, como vereador, realmente traga aquilo que a população espera. Agora, por que você fala que o povo não conhece a força que tem? Não é a primeira vez que eu ouço isso aí. Porque é o seguinte, com fé em Deus e a força do povo, muda-se tudo. O povo não conhece a força porque quando ele elege o seu representante, ele não vai cobrar do seu representante. Ele não participa das sessões da Câmara de Vereadores. Ele não cobra do seu representante legislativo a fiscalização das ações do prefeito. Então, o povo desconhece a força que tem. Agora, tem gente que diz que o legislador, muito a crítica para a Câmara, elege e passa 3 anos e 10 meses ou 3 anos e 9 meses sem dar a menor atenção para o seu nicho eleitoral. Aquela clássica, não aparece, vai voltar agora na eleição. Você acha que isso acontece também? E o povo deixa de lado o seu candidato e o seu candidato confortável não vai lá. E aí, povo, o que precisa e tal? Eu sempre falo, Miguel, que o eleito, o que tem mandato, ele se acomoda por 4 anos. Porque ele está eleito. E não vai ter a incomodação do povo no gabinete dele cobrando. Isso que é o que acontece. E o eleito não presta conta para a população. O que é prestar conta? Faz um jornal, faz um boletim do que ele está fazendo, distribui na cidade, gaste o dinheiro que ele ganha como vereador para dar satisfação para dar publicidade. A transparência e publicidade. Entendi. Porque as pessoas não entram no site da Câmara para olhar o que o vereador está fazendo. Não olha nem a pauta das sessões. Que barbaridade. Isso é verdade. Você pode eu perguntei para alguns eleitores em quem você votou há 4 anos atrás. Ele não lembro. O que lembra, eu pergunto o que ele fez que mudou a realidade da sua vida ou da cidade. Sim. Um projeto de lei que ele tenha feito, uma ação que ele tenha feito, a pessoa não sabe. Então, a culpa não é do político. A culpa é do eleitor, que tem a força, mas desconhece essa força. O eleitor que está agora nos acompanhando aqui, você é o nosso convidado de hoje, até porque a gente vai fazendo aí o acompanhamento das mídias que os senhores estão apresentando e tal, e aí chama atenção alguns dados, algumas características a respeito dos homens e das mulheres que estão tentando. E aí, no seu caso, você tem 30 e poucos anos de trabalho e de experiência no Congresso Nacional em Brasília. Confere essa informação? Confere. Daqui a pouco o senhor vai dissertar sobre isso. Okay. Daqui a pouco, isso me chamou a atenção. Pô, esse cara conhece, ele viveu uma vida toda no meio parlamentar. Aí alguém pode dizer assim, não, mas Brasília, deputado, no seu caso a Câmara, né? Senador, se fosse o caso do Senado, é outro departamento. Lá é outra coisa. Eu vou perguntar qual é que é a similaridade ou as diferenças. Antes, quem é o Orly? Pode se apresentar para nós aqui? Orly Rosa
o nome que eu escolhi para a urna. Nascido em Santa Cecília, Santa Catarina. Barriga Verde. Barriga Verde. Morei em Brasília por 50 anos. Bah. 50 anos, 35 como servidor público federal concursado da Câmara dos Deputados. Então confere a informação que Confere nós a informação. ali, né? Pai de 2 filhas que moram em Brasília, são funcionárias públicas. E aposentei em 2014 e 2015 mudei para Cascavel, para ficar longe da política. Então mudou para um lugar totalmente errado. Totalmente. Política para tudo que é lado. Para tudo quanto é lado. Então, eu escolhi Cascavel para passar os últimos dias da minha vida. Vendi meus imóveis em Brasília, comprei tudo aqui e decidi que Cascavel é uma cidade que precisa de gente que pense a cidade como um todo e não que seja aquele candidato de bairro, bairrista. Quando pergunta qual o seu bairro, você é candidato de qual bairro? Eu falo, não, eu sou candidato de Cascavel. Mora onde? Eu moro no Alto Alegre. Mora no bairro Alto Alegre. Alto Alegre. Mas... Moro no Alto Alegre, mas conheço a cidade toda. Então, se meu bairro tá bom, Sim. eu vou esquecer o outro que tá ruim? Se for um cidadão comum aí e tal, até pode. Mas no poder público e no caso legislativo, o conceito você sabe qual que é, né? Conceito, é a cidade toda, né? A cidade toda. Município, interior também. Interior também. Eu sou técnico agrícola e sou autor da logomarca dos técnicos agrícolas. Em 1985... Que é uma importante categoria. Eu ganhei um concurso nacional. Beleza. Em que criou a logomarca do técnico agrícola. É um T e um A. Pode ir em qualquer escola agrícola que está lá a logomarca que eu criei. Então eu tenho raiz também no campo. Formação sua qualquer? Eu sou formado em Geografia, Administração Pública na Universidade de Miami, Estados Unidos, Desenvolvimento Gerencial na Universidade de Brasília e Fundação Getúlio Vargas, e fiz até o 7º semestre do curso de Direito. Não quis terminar o curso porque eu ia aposentar, não ia atuar. Então eu falo para a população... Está bem preparado. Eu quero o cargo de vereador, eu não quero o salário de vereador. Salário eu já tenho. Vai receber, porque tá? É imposto, mas o que eu vou fazer desse salário... Sim, aí você pode... Eu posso doar para as instituições... Pode, mas vai receber. Mas vou receber. Pelo jeito assim, o senhor não defende isso de político trabalhar de graça, né? Eu defendo. Defende mesmo? Defendo. Então fala um pouco sobre isso. Defendo. Pelo seguinte, se o candidato é presidente de bairro, por que ele não continua presidente do bairro? Diz que fez, que faz, agora quer ser vereador, por quê? É pelo cargo ou é pelo salário? Então eu sou a favor, o Chile é assim, vereador não ganha salário. É mesmo, né? Então, o Brasil, os municípios, os vereadores deviam ser voluntários. Porque ele não trabalha 40 horas por semana, 8 dias por dia. Ele trabalha algumas horas do dia e algumas horas por semana, às vezes duas vezes por semana. Então, no caso nosso ele né? tem tempo para se dedicar a outra atividade profissional. Só lhe alerto, se o senhor combinar com o povo e obter uma das cadeiras, né? E chegar na Câmara com essa conversa aí, de não ganhar e tal, o senhor já vai arrumar para a cabeça logo de cara, né? Não, mas porque eu é uma gosto... teoria que não prospera, viu, Orly? Você sabe, eu sei que não prospera, mas a gente precisa discutir. Claro, bom. É bom discutir. Claro. A população precisa entender qual é o papel do vereador. Na sequência, o senhor chegou aqui que ano, lembra? 1985. A cidade já estava consolidada. 2015. O senhor olhou Cascavel, gostou do que viu? Gostei. Mas 85, 95, 2005... Não, 2015 eu cheguei. 2015. 2015. Então, 2015, 10, 2025 vai fazer 10 anos. Então agora, no ano que vem, né? Isso. Desde que o senhor chegou até agora, a cidade não é a mesma, né? Não é a mesma. Comente sobre essa Cascavel aí. Não é a mesma. Aí. Veja bem, eu vou comentar de 2016 para cá. Pois não. Houve uma mudança estrutural na cidade. Estrutura de
vias, estrutura de alargamento de pista, estrutura de transporte, mas não houve a mudança estrutural nas áreas prioritárias da cidade. Quais são as áreas prioritárias da cidade? Saúde, educação e segurança. Hoje eu não gosto de falar isso. Pois porque tem um jargão aí, os 3 porquinhos. Os 3 porquinhos. Porque é o seguinte, não é papel do vereador tratar dessas 3 causas. Essas 3 causas é responsabilidade do Estado e do município. O que ele pode fazer é discutir alteração no orçamento para essas áreas. Mas não dizer que vai resolver a questão da saúde, educação e segurança. Ou votar um projeto. Ou votar um projeto que fale sobre uma melhoria aqui. Sem dúvida. Se vai necessitar de dinheiro, o vereador vai lá, analisa, vota, favor ou contra. É isso que o senhor quer dizer. É exatamente isso. Então, eu vi a cidade alterar na questão arquitetônica, urbanística. Aumentou a área urbana, por exemplo, o senhor notou, né? Claro. 50% aí ficou maior. E eu pergunto, o senhor acha que tem que ter estrutura social, tudo acompanhando isso aí? Sem dúvida nenhuma, porque nós temos vários prédios de saúde, mas não temos profissionais na saúde. Temos prédios para a escola, mas não temos profissionais para a escola. Temos estrutura de uma guarda municipal que é um efetivo pequeno para o tamanho da cidade. E assim outras coisas, por exemplo, fala-se em 4ª UPA. Nós temos 3 UPA que tem várias salas fechadas por falta de profissional. Então, não precisa de outra UPA, teria que trazer 50 mil novos habitantes, porque a cada 100 mil habitantes é uma UPA. Isso é lei. Aí observe que nós já temos pelo censo 340 mil. Acho que é mais um pouco. Já nós vamos para 400. Então, e aí vamos ter que ter essa 4ª UPA aí. Mas não agora. Neste momento, não. Neste momento, não. Tem que neste momento teria que ajeitar as que tem. Entendi isso. Porque as 3 UPAs, elas têm 3 níveis de credenciamento. Correto. Certo? Das 3, só uma é credenciada no Ministério da Saúde. Também. As outras 2 não têm credenciamento. E por que não tem? Porque não tem a estrutura necessária exigida pela legislação para que tenha esse convênio com o Ministério da Saúde. Porque há 8, 9, 10 anos atrás, quando as UPAs que apareceram foram construídas e tal, a legislação lá em Brasília era uma, né? O senhor estava lá e sabia disso, e sabe até hoje. Sim. Hoje já é diferente. Então muda-se a legislação, né, Miguel? Sim. E aí o Poder Executivo tem que se adequar a essa nova legislação. Sim. Então, o que acontece? Não houve essa adequação. Educação, um pouquinho mais a respeito desse assunto aí. Por exemplo, fazer um CMEI não é difícil arrumar uma verba federal, obedecer, porque tem legislação específica para CMEI. Claro. Tem que cuidar com quem fica por aí prometendo, faz um CMEI em cada esquina. Não faz, não. Não, né? não faz. E agora, um CMEI para construir, até que não é difícil. O complicado é fazer ele funcionar e manter, né, Uri? Porque é o seguinte, o governo federal arruma o recurso para construir o CMEI. Mas como é que vai equipar esse CMEI? Qual é a responsabilidade de contratar novos professores? É de quem? É do município. Não é do governo federal, é do município. Mas para isso, ele tem que adequar o orçamento, prevendo, nós vamos ter um CMEI, nós precisamos fazer concurso para preencher. Então, inauguraram alguns CMEIs agora, em que 50% dos alunos estão na rua. CMEI é para 400 alunos, lá tem 40, 50, 100 máximo, assim, tipo nessa proporção, né? Então, a educação é uma prioridade, mas que precisa ser... Aí fala na fila do CMEI, sabe o que significa a fila do CMEI? Que hoje já era antes grande, aí hoje também continua. Continua. E aí vem lá um outro e fala assim, olha, vou zerar a fila do CMEI. Até pode zerar a fila que está aí, mas quando zerar essa... Tem outra? Tem outras. Então, eu estou entendendo você, precisa ir para frente. Para frente. Então, vamos construir novos CMEIs? Sim, é necessário. Mas primeiro tem que zerar essa fila com os CMEIs que existe, porque hoje tem o CMEI, mas não tem profissional, não tem professor, não tem
o pessoal, merendeira, o PAP, não existe. Então, você é servidor público aposentado? Aposentado. Quantos anos de atividade? 35 anos. Então, você acha que o servidor público federal, que é o seu caso, em termos de pagar água, luz, comer, ir ao médico, é diferente do estadual e do municipal? Não, não é diferente. E se não é diferente, eu pergunto, o senhor tem alguma preocupação, então, em nível municipal, com esses servidores que aí estão? E veja que os números até mudam um pouco, mas vamos dizer que sejam uns 10 mil servidores hoje. E ainda estamos precisando daqueles 600 da saúde, 700 da educação, por ali, né? E esse povo fala que não ganha bem, que precisa recuperar, que tem defasagem, 20%, não sei o quê, que o prefeito não fez, não deu, preferiu uma obra e não investiu lá e tal. Você está acompanhando esse discurso? Qual que é a sua conversa com o nosso servidor municipal? Bom, todo servidor público, o nome já diz, é servir ao público. E para servir ao público, ele tem que estar bem como servidor, bem como valorizado na sua carreira, com plano de cargo e salário que não existe em Cascavel, plano de cargo e salário. O que existe é discussão entre o sindicato dos servidores e o poder executivo, em que pede reposição salarial, e essa reposição vem a conta-gota, não é o que deveria, até o pagamento do piso nacional dos professores não é cumprido. Em Cascavel não é cumprido. O que existe e fala que, eu estou pagando 98% do piso da carreira de professor. Não, ele está pagando do nível que o professor entrou. Nível 1, e vai subir na carreira. Ele vai pagando conforme a carreira. Então, isso aí não é piso. Falar em piso não salarial, é piso salarial. Nacional. É outra coisa. É outra coisa. É um direito novo esse. É um direito novo. Que vem de cima para baixo. Como é o direito do salário dos enfermeiros, não é? Que é piso nacional. Mas, Orli, o prefeito diz que não recebe suficiente para tudo, Orli. Você sabe que os repasses e tal. Brasília, o que é o principal repasse que Brasília manda para os municípios? Chama o Fundo de Participação dos Municípios. Que é o tal do FPM. Que dá não sei o quê. Tá assim tão ruim mesmo? É isso não está ruim, não. A questão é gestão. É saber usar o dinheiro que recebe. Por exemplo, recebe do Fundeb, que é o Fundo de Assistência à Educação Básica. É um modo de usar o recurso. Então, é gestão. Porque dinheiro não falta. Falta é como usar esse recurso. Então, em qualquer município é assim. Então, quando diz que falta recurso, não falta recurso. É mal utilizado. Ou não, e se o prefeito prefere, porque você já ouviu falar na vontade política. O que é a vontade política? Você tem que atender uma necessidade do servidor e você tem que construir uma mega obra aqui. Então você, se for atender o servidor, provavelmente não vai conseguir. Então você opta por quê hoje? Hoje se opta pelo monumento. Então são escolhas, né? Escolhas políticas. Então, o que me dá visibilidade? O que dá visibilidade para o prefeito? É a obra ou é o bem-estar do servidor público? Por que o gestor, não estamos falando o gestor. Não estamos falando não, o gestor prefeito, o gestor público do modo geral. O seu candidato a prefeito é? Márcio Pacheco. É o número 11. Que o senhor está no peito agora. 11. E esse aí, ganhando a eleição, tem que combinar com o povo, né? Ele e o vice, que é o Mantovani, vão implementar a sua política de trabalho. E aí vão ter que dizer, e eles têm dito aí que vão optar pelo humano. Eles têm falado isso, o senhor tem escutado, né? Enfim, só para fazer esse registro. Pergunta, o senhor é eleito vereador, combinando com o povo, vai poder interferir como dentro desse contexto? A Câmara não tem orçamento para fazer obra. Agora tem a emenda impositiva, já ouviu falar dela e tal? Claro. Mas, de qualquer maneira, como é que o senhor pode ajudar o prefeito que assumir nesse sentido? Até essa questão da emenda impositiva, que não existia em Cascavel, não. Eu conversei com alguns vereadores e eles fizeram o projeto de lei que criou a emenda impositiva. O senhor que sugeriu? Claro! Lógico, porque eu trabalhei na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional e lá sempre existiu. O senhor que sugeriu para os vereadores. Exatamente. Então, o que acontece? Só que a emenda impositiva, ela hoje, o vereador, ele
destina para onde ele quiser. E eu acho que tinha que ter alguma trava, algum travamento. Critério, assim, mas... Né? Um critério, assim, olha, determinada emenda não pode ir para tal lugar. Né? Porque você vai estar aumentando o bolo de um lado e tirando um pedaço do outro. Então, eu acho que tem que ter alguma regra aí dessas emendas impositivas. Não sou contra, eu sou a favor. Tanto é que eu que sugeri. Mas precisa ter critério. Como tantos outros assuntos Tem um dos assuntos que eu gostaria de tratar, por exemplo, nós temos que reavaliar a questão de dar título de honra ao mérito, título de cidadão para pessoas da comunidade. Por que não dar um título de honra ao mérito ao trabalhador que sai 5 horas da manhã, trabalha 10, 12 horas por dia e não há reconhecimento da Câmara de Vereadores? Ninguém dá um voto de louvor para o trabalhador que sai 5 da manhã. Mas vai dar para um cidadão que já está com as burras cheias, só porque ele é empresário de Cascavel? Não, eu não sou contra, mas eu tenho que reavaliar o critério. O senhor apresentaria a sugestão para a pauta? Para a pauta, vamos discutir de título. Nesse sentido. Sim, entendi. Porque eu recebi um título de honra ao mérito da Câmara de Vereadores pelo meu trabalho social na APAI. Não mudou a minha vida, não mudou a vida dos alunos da APAI, não mudou a realidade da APAI. Eu só ganhei um certificado. O senhor não deu valor para ele, então? Não vale nada? Para mim não mudou nada. Não, mas porque a questão da homenagem é uma homenagem. Um negócio subjetivo. É subjetivo. É para fazer só o que reconhecimento. Mas tem gente que acha que o cidadão não fez aquilo tudo que exatamente tá isso. Eu não fiz. É o que o senhor está querendo dizer, né? Eu não fiz isso tudo para merecer. Sim. Eu fiz o papel como qualquer cidadão. Sim. Eu sou voluntário na PAI desde 2015, Muito diretor bem. de patrimônio da PAI. Estou na PAI quase todo dia, fazendo o meu papel de cidadão como servidor aposentado. Então, o meu conhecimento, ele está sendo transmitido para quem precisa. Então, aproveitando o seu gancho, já que o senhor está falando isso, eu posso lhe perguntar, o pessoal está interessado em saber, mas este candidato a vereador aí, o Orly, tem alguma coisa para as políticas públicas na área do incentivo a esses trabalhos das entidades, da assistência? Até mesmo nós temos aqui hoje alguns órgãos recentemente inaugurados e tal, e mais especificamente na área do autismo, a PAI também trabalha com isso, que estão com problemas, não tem profissional, não, a estrutura que foi fácil colocar lá, depois para manter é complicado. Até os vereadores estão mandando verbinhas impositivas para ajudar aqui e ali. Qual que é a sua conversa sobre isso, Orly? Veja bem, eu tenho uma causa que é a defesa das pessoas com deficiência e doenças raras. Porque não há discussão em Cascavel e não há nenhum órgão em Cascavel que discuta doenças raras. Tanto na área assistencial... porque não tem muita. Porque não tem muita. Mas aí só que os gestores, de um modo geral, quando não é muito grande, quando não é muita cor, o problema eles não dão bola. Mas aí eu te pergunto, a família que tem alguém com deficiência, com a doença rara, está sofrendo e não tem o amparo de ninguém. Porque não é você pegar o deficiente, o que tem uma síndrome rara, e colocar numa instituição para ser tratado, enquanto que o pai e a mãe não está sendo tratado na questão psicológica, do apoio psicológico, do apoio assistencial. Uma coisa que eu sou contra, assistencialismo permanente. Assistência social, ela tem que ser emergencial, ela não pode ser permanente, porque se ela fica sendo permanente, a pessoa se acomoda e não quer mais trabalhar. Tipo esses programas. Esses programas. Não, são vicentes. Eu vou te dar cesta básica, eu vou te dar auxílio tal. A pessoa se acomoda. O que tem que fazer? Assistência emergencial e promover a qualificação dessas famílias para colocar no mercado de trabalho. E aí esse recurso que gastaria permanentemente com essas pessoas iria para outra área. Então eu sou
contra o assistencialismo Então, permanente. não dá para dizer assim, Não, ó, não. vamos arrumar uma cestinha básica com o Orly e tal. Não. Vamos pagar uma cotia de luz. Não é essa a intenção. A sua política não é essa. Não é essa. Sua A minha visão não política é o seguinte: tem condições físicas, mentais, Vai produzir. vai produzir. No primeiro momento, chega uma família em Cascavel com dificuldade. Mas Você tudo tem que bem, acolher. Dá um encaminhamento. Dá um encaminhamento. Agora, permanecer. Adotar. Né? Adotar e. Não, aí não. Você já ouviu falar na Agência do Trabalhador, né? Já. Fica aqui, pertinho ali. Lá, às vezes, 1.100, 1.200 vagas, os empresários desesperados e a mão de obra sumida. E aí, o vereador tem alguma coisa a ver com isso? Claro que tem. O vereador pode criar política pública, junto com o prefeito, propor ao prefeito, que qualifique essas pessoas para que ela tenha inserção no mercado de trabalho. Porque a agência trabalhador tem lá 500, 1.000, 1.200 vagas, mas não tem gente qualificada para ocupar. Então vamos qualificar. Vamos qualificar. Tem várias escolas aí para isso. Orly, já passou meia hora. Então nós já temos mais uns minutinhos aqui. Vamos fazer um pinga-foguinho aqui. Você em Brasília nesse tempo todo, convivendo lá com deputados e tal, conhece o funcionamento do Senado também. Nós temos uma eleição municipal, aí depois nós temos estadual. Qual é a ligação que tem? Um vereador tem que contar com apoios, com incentivo dos deputados e tal, ou não? Particularmente, eu não acho necessário, porque se o vereador tem capacidade, ele pode fazer um projeto, ir até Brasília e protocolar no Ministério. A discussão é técnica, ela não é política. A política, ela é decidida no momento em que o projeto chega na mesa do ministro, aí precisa... Você não iria ter um deputado, dois, três agarrados, indo lá, viajando para Brasília, querendo saber. E as emendas, essas emendas que vêm via deputado, o senhor recusaria ou não? Não. É outra conversa? Não. É outra, mas é a questão técnica. Se você, a emenda não garante a execução. Eu entendi. Tá bom? Você precisa ter projeto. Viu, algum Porque tem vários deputado atenderia o senhor sabendo que não vai ter um retorno na eleição? Não, parei. Nós vamos discutir. Isso é uma questão política. O senhor vira um cabo eleitoral de luxo se entrar na Câmara e tomara que entre, combine com o povo aí, em 1º de janeiro. Mas aí é o seguinte, o deputado federal, estadual, vai ter que sentar com o vereador Orly Rosa, número 2789, vai sentar comigo e dizer assim, olha, o que você precisa? Isso. Aí está aqui o projeto, tecnicamente perfeito. Então agora você vai trazer esse recurso, nós vamos executar esse projeto e aí vai ter o meu apoio. Orly, 2 grandes projetos provavelmente cairão no seu colo, se o senhor entrar na Câmara de Vereadores, e dos seus pares, mais 20, em relação às necessidades populares. O governo presente não conseguiu destrinchar o peru nesses 8 anos. Um deles é o transporte municipal, que não tem contrato ainda, estamos aí num momento delicado e tal, parece que sai, mas não sai, e o lixo. A sua opinião rápida a respeito dessas 2 grandes questões? São bilionárias, eu diria. Bilionárias. Primeiro, precisa fazer uma licitação para essas 2 áreas. Coleta de lixo e transporte público, precisa ter um edital em que realmente atraia novos interessados. Os investidores. O que é investimento que a iniciativa privada faz? O que aconteceu em Cascavel? O edital não foi um edital aberto. Ele foi mais ou menos direcionado a quem... Engessado para favorecer o A ou B. Aí não deu certo. Não deu certo. Veio, né? Não deu certo. Não deu certo. Então, o que você tem que fazer? Tem que trazer ideias de outras cidades que deu certo. Você acha que esse é um assunto que tem que ser deixado pelo atual governo para o próximo? Para o próximo, porque esse não vai resolver. Esse não vai resolver. Nós estamos no final. Já se passaram. Já se passaram e isso leva tempo, fazer um novo edital, fazer um novo chamamento público leva tempo. Certo. Orly, nós temos muitos idosos aqui, né? Não sei se você já é idoso.
Eu tenho 68 anos de idade. Eu tenho 65. Então nós temos até interesse em legislar em causa própria nesse sentido aí, porque a gente não sabe, né? Claro. A política nacional, estadual e municipal para uma camada essa que é dos idosos, que daqui a pouco tempo a projeção é ter 200 mil, 100 mil idosos aí, rapidamente, mais idosos do que juventude. Será que vai acontecer isso? Vai acontecer porque a população mundial, de um modo geral, está reduzindo o número de filhos. E aí o que acontece? Vai ter mais gente idosa do que jovens. Então, esses idosos precisam ter uma atenção melhor, não só com relação à qualidade de vida, mas inclusive inserção no mercado de trabalho. Correto. Porque tem muita gente jovem de idade dos 60 para cima, que tem uma vitalidade incrível e quer trabalhar. Mas aí a legislação impede, há um impedimento do Estatuto do Idoso. Então, o que a gente tem que discutir, tem condições de colocar no mercado de trabalho e melhorar a renda desses idosos, vamos trabalhar nisso. Aqui em Cascavel o problema até não é tanto. Veja você que nascem 400 crianças por mês. Por mês. É muita criança. É muita criança. E tem que cuidar bem delas também. Também. Né? Mas só que nós temos muitos idosos em Cascavel. Também. Não na proporção muito bem. Do nascimento, mas nós temos que cuidar. Orli, 1 minuto, 2 para você falar aqui com o nosso povo. Pode ficar à vontade. Alguma coisa que você queira destacar. E um recado aí. Bom, Miguel, eu só quero agradecer e pedir para a população de Cascavel que pesquise. Hoje nós temos uma ferramenta fantástica que são as redes sociais. Então, você que está indeciso, pesquise. Quem é Orli Rosa? Tem meu site, tem as minhas redes sociais, pesquise e veja, eu estou preparado para ser o melhor vereador que essa cidade já viu. Eu não serei vereador de 4 em 4 anos, serei vereador do dia a dia. Vão me ver todo dia. Porque é um compromisso que eu tenho e eu sou muito sério nesse aspecto. Eu preciso do seu voto e que você consiga pelo menos mais 2 votos. E que domingo o meu mandato não será meu mandato, será o nosso mandato. Porque o vereador, ele é empregado do eleitor. Ele é empregado do povo. Então, ele tem que prestar conta para o povo. Então, o senhor parece que está dizendo aqui assim, me elejam e depois me judiem, me fiscalizem. Não me dê moleza. Exatamente isso. É o que o senhor está dizendo aqui, eu estou dizendo isso. Está chamando a briga. Estou chamando. Eu quero que a população cobre. Entendeu? Agora, eu vou prestar conta. Eu vou prestar conta diária. Muito então, bem. Domingo, 2789, confirma. Pode ser criticado de vez em quando também, né? Claro, deve ser. A crítica faz parte do jogo político. O que é política? É discutir. O senhor não vai fugir de debate. Nunca, né? Tem jamais. Tem políticos aí que fogem de debate. Não, domingo, vamos lá. Primeiro voto, vereador 2789, Orli Rosa. Segundo voto, prefeito 11, Márcio Pacheco. Muito bem, agradeço a sua presença, boa sorte e tomara que a gente possa convidá-lo mais uma vez, meio logo aí, para comemorar a sua eleição. E se não, lhe pergunto se o senhor vai estar à disposição da cidade, pode vir aqui conversar com a gente e tal, ou se é um projeto fugaz aí? Nunca. Que eu acho que jamais. Não, né? Não. A questão da eleição, ela faz a política dentro do mandato ou fora, né? Claro. O senhor, no caso, está pedindo para entrar dentro para poder... para mostrar e influenciar. E mostrar que é possível mudar. É possível mudar. Parabéns e boa sorte, repito. Encerramos aqui, né, Jadir? O nosso podcast de hoje. Vamos ter mais podcast, né? Sexta-feira também aqui, né? Esse aqui tem mais. E no domingo, ali, se você se eleger e tal, a gente vai telefonar e você vai dar um pulo aqui depois das 5 para a gente conversar um pouco, que a gente vai estar fazendo um trabalho de acompanhamento aqui também. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado. Neste domingo, 6 de outubro, você vai saber antes de todo mundo quem serão os eleitos em Cascavel e região.
O Preto no Branco está ao vivo a partir das 17 horas com um Batendo Guizo especial. Miguel Dias, Jadir Zimmermann e um time de comentaristas trazendo tudo sobre apuração para prefeito e vereador. Fique ligado nas plataformas digitais do Preto no Branco, neste domingo, a partir das 17 horas.